Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso resumo do livro de 1 Crônicas. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente vai fazer um resumo do capítulo 18 e 19, tá? Capítulo 18, 1 Crônicas 18. A paz, gente, bom dia! Cadê? Ah, tá. Resumo do capítulo 18. Diversas vitórias de Davi. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, que se tornaram servos de Davi, que lhe pagavam tributos. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas imediações de Ramate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros, 20.000 soldados de infantaria, mutilou todos os cavalos e carros de guerra, com exceção dos que puxavam... Peraí, deixa eu só ler aqui. É isso mesmo. Mutilou todos os cavalos e carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram correr Hadadezer, rei de Zobar, mas Davi matou 22.000 deles, e o Senhor dava vitória por Davi aonde quer que eles iam. Os oficiais de Davi reinou sobre todo Israel e o julgava e fazia justiça com todo o seu povo. Resumo de 1 Crônicas 19. Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e o seu filho reinou em seu lugar. Então, Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Hanum por causa da morte do seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum: o Senhor pensa que foi para honrar seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam, destruam e espionem a terra? Então Hanum pegou os servos de Davi, raspou-lhe as barbas, cortou a metade das suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes que fiquem em Jericó até a barba de vocês crescerem de novo. Depois venham para cá. Quando viram que havia despertado o ódio de Davi, Hanum e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra, cavaleiros da Mesopotâmia. Os sírios de Maaca e de Zobá contrataram 32.000 carros de guerra, bem como o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medeba. Também os filhos de Amon se juntaram nas duas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe, com todo o exército dos valentes. O filho de Amon saíram e prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte do campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente quanto pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abissai, seu irmão, e puxaram em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abissai: se os sírios forem mais fortes que eu, você virá ao meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que você, eu irei ao seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo povo e pelas cidades do nosso Deus.
e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou e o povo que estava com ele e tratavam a batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiram, também eles fugiram de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, comandante do exército de Hadazezer, marchava diante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi ao encontro deles e se pôs em ordem de batalha. Depois que Davi tinha feito isso, os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel e Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra, 40.000 soldados de infantaria. Os sírios matou Sofaque, comandante do exército. Quando os servos de Hadazezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Gente, que confusão boba, né? Quando eu leio esse texto, quando eu vejo essa guerra desnecessária, eu fico pensando, meu Deus, quantas guerras desnecessárias a gente entra? Você já entrou numa guerra desnecessária? Eu já. Me escreve no chat. Você já entrou numa guerra desnecessária? Os amonitas entraram numa guerra completamente desnecessária. Deixa eu te explicar. Todas as guerras desnecessárias que você entrar, você vai perder. Todas as guerras desnecessárias que eu entrei, todas elas eu perdi. Tu já entrou também? Tu já, né, Adla? Eu já. E a gente perde feio. E depois a gente quer entrar em desespero. Cadê o socorro de Deus? Eu quero falar um pouquinho agora do lado dos amonitas. Sabe, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros encontrou-se bom êxito. Mas a Bíblia também diz que quando a gente se senta na roda dos escarnecedores, a gente se torna como eles. Davi envia consoladores para os amonitas. Aí o que o rei, o filho do rei que ajudou Davi, que fez acordos com Davi, fez? Foi lá e fez mal para os mensageiros, gente, de Davi. Sabe? Custava ele receber, obrigado, e mandar embora? Custava não, né? Só que o que ele fez? Rasgou as roupas deles, tirou a barba, porque arrancar a barba era um sinal de vergonha. Quantas guerras desnecessárias? Que guerra desnecessária. Todas as vezes que você entrar numa guerra desnecessária, quando eu entro, sabe o que acontece com a gente? A gente perde, e perde feio. Só que perder uma guerra dói, machuca, dilacera, arranca a alma, o espírito, é muito pesado. Quantas vezes eu enfrento batalhas que eu não deveria enfrentar? Quantas vezes você enfrenta batalhas que você não deveria enfrentar? E o pior é que às vezes, quando a gente enfrenta essas batalhas, a gente ainda se acha o dono da razão. Meu Deus. Existem pessoas que só enfrentam guerras desnecessárias e acham que tá certo, mas não tá. Você já perguntou para Deus? Essa guerra que eu estou enfrentando, ela é necessária ou desnecessária? Porque se for desnecessária, estabeleça a paz. Tudo que você puder para estabelecer a paz, estabeleça. Não precisa ter razão. Você não precisa chegar e falar assim, fulano tá errado. Eu quero ter razão. Não tem não, gente. Não tem razão, não. Existem guerras que elas vão ser provocadas pelo inimigo, pelas circunstâncias ou até pelo próprio Deus para a gente crescer e aprender. Mas aquelas que a gente plantou por nós mesmos, foge dela. Foge dela. Sabe por quê? Porque a gente vai perder e vai ser dolorido, vai ser machucado. A gente vai sair fraco, triste, sem força e sem esperança. Isso se a gente sobreviver.
por uma guerra que não era para a gente ter nem entrado. A minha oração é para que Deus nos livre de tudo que é desnecessário. É para que eu e você não enfrentemos batalhas que a gente não precisa de enfrentar. A vida já é tão dura, a vida já é tão difícil, as circunstâncias já são tão pesadas, tão desafiadoras, para a gente ir ali e enfrentar mais batalhas que a gente não tinha que enfrentar. Ah, não, eu me recuso. Se recuse também. Você não precisa ter razão, você não precisa ter lógica, você precisa de paz. Senhor, eu quero paz, eu quero estabelecer a paz na minha vida. O que é para eu enfrentar e o que não é para eu enfrentar? Eu quero falar agora um pouquinho do lado de Davi. Todas as vezes em que eu e você enfrentarmos guerras justas, Davi, gente, ele estava agindo com justiça, ele foi ali enviar realmente consoladores, pessoas de bem. E ele foi envolvido em uma cilada. Ele foi injustiçado, ele através dos mensageiros. Todas as vezes em que você e eu enfrentarmos guerras injustas, o Senhor vai na frente da batalha para nos dar a vitória. Pode ter certeza. Pergunte ao Senhor: Senhor, qual é o meu comportamento hoje? Como eu devo agir aqui? Como eu devo fazer ali? Você tem perguntado a Deus, diante de todas as batalhas que você tem enfrentado: Senhor, essa batalha é justa ou injusta? Sobre isso daqui, o que eu devo fazer? Sobre aquilo ali, o que eu devo fazer? As pessoas viram para mim, elas querem conselhos. Geralmente, eu quero aconselhá-las diante do que Deus falou para elas. Aí eu sempre faço uma pergunta. A pessoa me conta a situação. Aí eu pergunto: o que Deus falou com você? Quando a pessoa me diz assim, nada, eu falei: mas Deus fala. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai entrar em concordância com Deus. Quando Deus te der uma resposta, você vem aqui. Mediante ao que Deus te falar, eu vou te aconselhar, eu vou conversar com você. Mediante ao que Deus te falar sobre o seu problema. Porque às vezes as pessoas querem que eu fale o que Deus... Não, aí não, eu não sou Deus. Mediante ao que Deus te conta, aí eu posso te aconselhar. Geralmente eu falo: olha, passe um tempo de santificação, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ah, mas eu tô com uma urgência agora, tá bom. Mas eu aconselhando ou não, você vai continuar com essa urgência. Eu preciso saber o que Deus te falou. Mediante ao que Deus te falou, aí a gente vai poder traçar um comportamento, uma ação ou como a gente vai esperar. O que Deus te falou nessa demanda? O que Deus te falou nessa circunstância? Aí a gente vai saber agir. O problema é que a gente não tem paciência para ouvir Deus. A gente não busca Deus, a gente busca o conselho das pessoas, a gente busca agir por nós mesmos e a gente está vivendo cada vez mais afastado de Deus. Cada vez mais longe. A gente quer ouvir Deus, mas a gente quer no nosso tempo. E Deus tem o tempo dele. Então, quando você está com uma demanda, pergunte ao Senhor: Senhor, como eu vou agir? Eu devo ir? Porque tudo que Davi fazia, ele perguntava: Senhor, eu devo ir? E Deus falava: vai. Ou Deus falava: faz isso. Deus falava: faz aquilo. O mesmo Deus que falava com Davi é o mesmo Deus que fala com você e comigo. É o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Deus falava com Davi, se Deus fala com algumas pessoas, ele fala com você. Então, todas as vezes que você precisar de uma resposta de Deus, passe um tempo de santificação. Que aí sim, do alto você vai ser revestido de poder. E a gente vai poder traçar uma estratégia. Como você vai agir? Mas a primeira pessoa que a gente precisa dar relevância e ouvir é o próprio Deus. Poliana, eu não sei ouvir Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: no que for possível, no que depender de você, tenha paz com todos e seja santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então esse é o pulo do gato. Esse é o caminho para se aproximar de Deus. Ter paz com todos e buscar a santidade. Jejum, oração, oferta, louvor.
Um coração entregue, contrito, quebrantado, o Senhor não vai desprezar. O problema é que a gente é soberbo. Nós somos soberbos. Quanto mais soberbos e altivos, menos Deus vai falar conosco. Busque o Senhor. Aí, mediante isso, a gente vai poder traçar estratégias de guerra para vencer essa batalha. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, não nos permita entrar em guerras desnecessárias, Senhor. Nós não queremos entrar em batalhas que não são nossas. Olha, mas a gente faz isso, Senhor. Nos ajude, nos realinhe. Nós não queremos viver uma vida afastada de Ti ao ponto de achar que qualquer batalha a gente deve entrar. Nos ensine, nos direcione. As coisas já são tão desafiadoras, Senhor. Nós não queremos provocar situações desnecessárias, mais ainda. Nos ajude, nos realinhe e nos leve para mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Só entre em guerras necessárias. Para isso, consulte ao Senhor antes de entrar em qualquer guerra. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, você se prepara que a gente está aqui para continuar esse devocional com a bênção de Deus, se Ele permitir. Um devocional que é meu, que é seu, mas é principalmente de Jesus. E é por Ele que estamos aqui. Eu fico muito feliz que a gente está avançando. E cada dia nós estamos conhecendo um pouquinho mais do Senhor. Deus te abençoe, que hoje seja um dia de grandes revelações na sua vida. Que o Senhor te direcione, nos direcione e nos leve para mais perto dEle. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.